Bom dia. Apresentaremos um trabalho que o tema é sobre Israel e Venezuela, onde, como podem perceber através desta bandeira, começaremos por Israel. Israel possui um dos melhores índices de educação e de satisfação de vida mundial, com pouquíssimas taxas de desemprego, aproximando-se de 5%. Além de já ter feito parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecido como OCDE. Impactos ambientais. A preservação e o desenvolvimento do meio ambiente em Israel tem sido uma das grandes prioridades do país desde sua independência em 1948. Em consonância com o desenvolvimento da agricultura, o Estado aplica generosos recursos em pesquisas para preservar e recuperar o maior número possível das suas áreas naturais. A preocupação israelense com a preservação da sua fauna e flora visa a manutenção da exploração sustentável. Apesar de seu território ser diminuto, há uma vasta gama de condições físicas e uma grande variedade de flora e fauna. A localização do país na junção de 3 continentes, juntamente com as mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história dessa região, tem sido uma grande responsável pela grande diversidade de espécies locais. A riqueza biológica de Israel é encontrada em cerca de 2.600 espécies de plantas, sendo 150 nativas, e cerca de 1.000 espécies de animais. A necessidade de proteção à natureza local levou à promulgação de leis de conservação da natureza para o estabelecimento dos parques ecológicos nacionais, dedicados à proteção dos habitats e dos recursos da vida selvagem, além de uma política educacional específica. Até o momento, foram criadas em todo o país 142 reservas naturais e 44 parques ecológicos, abrangendo cerca de 3.500 km². Juntos, eles representam todo o espectro do patrimônio natural de Israel: florestas mediterrâneas, paisagens marinhas, dunas, sistemas de água doce, desertos e oásis. Fora dos limites das reservas naturais, centenas de espécies de animais e vegetais foram declaradas bens naturais protegidos. Foram empreendidas operações de resgate dessas espécies, incluindo a criação de estações de alimentação e locais de nidificação. Agora vamos ver um vídeo sobre o desafio da água em Israel. Mas em uma das regiões mais secas do mundo não falta água. Na última reportagem da nossa série especial dessa semana, o correspondente Herbert Moraes mostra como os israelenses venceram os desafios do clima. Em Israel, desde pequeno se aprende a importância de economizar água. Esses estudantes de Jerusalém já sabem e ensinam aos pais a não desperdiçar nenhuma gota. Um projeto simples, implantado em todas as escolas do país. Na época da estiagem, que por aqui dura 9 meses, faz toda a diferença. Hoje é o dia dessa turma de meninos. A diretora da escola explica que a água da chuva cai no telhado e desce através de canos para esses tanques. O maior funciona como um filtro. A sujeira fica no fundo. A água é bombeada de um tanque para o outro. E dessa forma, a escola tem reserva para abastecer os banheiros por 6 meses. Ela diz que os alunos se transformaram em verdadeiros experts. Sabem utilizar o medidor do nível de água em casa e descobrir se há desperdício. A ideia é mostrar que as soluções para o problema são simples e que não é responsabilidade só do governo, mas deles também. E ela tem razão. Todos aqui têm uma opinião sobre o assunto e querem se manifestar.
Michel, de 7 anos, diz que não é só Israel que tem problemas com a falta d'água, que a questão é mundial e pode ser resolvida com ideias práticas como essa. O autor da ideia é esse professor de ciências aposentado. Há 15 anos, Amir Yehieli viu o telhado da escola onde lecionava desmoronar depois de uma chuva forte e pensou, por que não utilizar toda aquela água? Assim, criou o projeto de captação de chuva nos telhados, que se espalhou por diversas escolas do país. Amir usou a própria casa como laboratório, e o resultado a gente vê logo na chegada. Um pequeno bosque oferece sombra e flores. No verão, as plantas recebem a água acumulada da chuva, e não só do telhado dele, mas dos vizinhos também. Amir espalhou tanques por todo lado e ainda usou canos que levam a água para um poço no quintal. O israelense, conhecido como Homem-Chuva, desenvolveu um sistema de filtros. A água pode ser utilizada para lavar a roupa e a louça da cozinha, e filtrada novamente, volta a ser reutilizada no jardim e na descarga dos banheiros. Esse é um sistema fácil de ser instalado em qualquer residência. Nos países onde a chuva é abundante, como o Brasil, pode ser muito útil, diz o professor que não patenteou a invenção por acreditar que todos devem ter acesso à água. Encontrar soluções para o problema da falta de água sempre foi um dos maiores desafios de Israel. O país, que está no centro do Oriente Médio, numa das regiões mais áridas do planeta, chegou a entrar em guerra com os vizinhos pelo controle das fontes naturais. Agora, mais de 60 anos depois de sua fundação, o governo anunciou que o problema da seca permanente terminou. E a solução veio do mar. Estamos na usina de dessalinização de Sorek, a maior do mundo. Junto com outras 5 usinas, ela responde pelo abastecimento de água potável em 6 de cada 10 residências israelenses. A usina fica a 15 quilômetros de Tel Aviv, a região mais populosa do país. Um tubo desse tamanho está dentro do mar, nesse momento, puxando a água aqui para essa usina, é isso? Exatamente. Tudo em Sorek é enorme. Canos de calibres gigantescos como esses captam a água do mar Mediterrâneo. Nossa visita pela usina será na companhia de Fred Lokiek, um brasileiro naturalizado israelense que mora por aqui há 40 anos. Ele é um engenheiro responsável por todo o funcionamento da imensa usina, que, acredite, tem apenas 10 funcionários. Eles passam o dia na sala de controle e o trabalho pesado fica por conta das máquinas e da alta tecnologia. Através dessas usinas, nós criamos uma autonomia total, não precisamos rezar para que chova, não precisamos esperar que aconteça algo que em geral não acontece, nós sabemos em que ambiente nós vivemos. O projeto teve preocupação ecológica. A usina foi construída longe da praia. A tubulação segue por baixo da terra até 3 quilômetros da orla. A água captada passa por um processo de filtragem. A água do mar, pressurizada, a alta pressão, ela entra por aqui e vai se infiltrando através das camadas, das centenas de camadas que temos aqui de membranas. E o sal, que é rejeitado pelas membranas, fica do lado de fora. Fica aqui desse lado aqui. Fica aqui desse lado. E a água limpa lá dentro. E a água limpa lá dentro. A salmoura acumulada volta para o mar. A água sem sal recebe minerais e está pronta para beber. Saúde, hein? Impactos políticos e econômicos. A base econômica e produtiva de Israel é muito pequena para competir com países como a China e a Índia, quando se fala em produção em massa. Assim, o país é player global na manufatura avançada. O país se distinguiu no setor da alta tecnologia, incluindo Big Data em nuvem, sistema de sensor e poderosos processadores avançados, tecnologia de fabricação aditivos difundidas, robótica industrial com custos decrescentes e habilidades em rápido crescimento, e tecnologia da informação, permitindo assim novos modelos de colaboração. De sua robusta indústria de defesa até os seus centros de pesquisa e desenvolvimento, estabelecidos por empresas como a Hewlett Packard e a Intel, o vibrante ecossistema israelense alimentou a fabricação avançada no processo da alta tecnologia. O setor israelense de internet das coisas é líder mundial e serve como exemplo primário, dando lugar à próxima geração de inovação industrial.
Contudo, não só a alta tecnologia se beneficia. Israel se tornou pioneiro da integração de soluções sofisticadas para a fabricação de produtos de baixa tecnologia. Inclusive, através de um programa de subsídia, empresas de ramos como cerâmica, têxtil e de insumo plástico implementam processos inovadores. No gráfico, a gente vê a taxa de inflação anual de Israel, que em 2006 e 2007, Israel continuou a lutar pelos seus objetivos macroeconômicos, que é uma taxa de inflação muito baixa ou até mesmo negativa, um déficit de orçamento muito baixo e um aumento limitado dos gastos públicos. Ao mesmo tempo, Israel continuou a atrair investimentos estrangeiros, além de desfrutar de um rápido crescimento nas exportações e uma balança comercial positiva pela primeira vez. Essas tendências que eu falei agora continuaram no primeiro semestre de 2007 e a previsão para todo o ano era de crescimento econômico contínuo, sem inflação, um déficit de orçamento baixo e a estabilidade econômica de todas as frentes. Nesse slide vamos fazer uma comparação entre Israel e o Brasil, lembrando que os dados presos na tabela abaixo foram de 2014. Vamos fazer a comparação entre o PIB, o crescimento econômico, o IDH, taxa de juros anual, taxa de desemprego, taxa de inflação anual e expectativa de vida. O PIB per capita em dólares em Israel era 83,600, o Brasil 11,200. O crescimento econômico em 2014 em Israel foi 1,5% e o Brasil um pouco menos de menos 0,2%. O IDH 0,9 em Israel e no Brasil 0,83. A taxa de juros anual pega em julho de 2014 era 2,24% em Israel e um pouco mais de 11% no Brasil. A taxa de desemprego era 5,9% em Israel e no Brasil 7,1%. A taxa de inflação anual era 1,8% para Israel e 5,9% para o Brasil. E a expectativa de vida era 81,9 em Israel e 73,8 no Brasil. Nesse gráfico abaixo tem a comparação de gastos entre Israel e Brasil. Vemos que o maior gasto foi em moradia, né, em Israel 26%, no Brasil 36%. A menos porcentagem de gasto foi em fumo, 0% no Brasil, um pouco mais de 0%. E em Israel em verduras e frutas com 10% e roupas 3%. Desenvolvimento tecnológico. A experiência de Israel em superar desafios gerou tecnologias avançadíssimas e oportunidades para muitos setores. Israel também é referência em tecnologia de pesquisa e geração de novos negócios, além de empresas como Waze, WeWork e Wix, que foram criadas por lá. Nanotecnologia, tratamento de água e cibersegurança, até equipamentos médicos, e Israel possui os mais avançados do mundo. Agora vamos passar um vídeo sobre 7 invenções de Israel. Did you know that there's a machine that turns air into water and that there's technology that allows cars to drive on their own? I didn't either. But right here are 7 amazing Israeli inventions that will change lives forever. This incredible invention uses artificial intelligence and a smart camera to help the blind discover the world around them. I'm not blind, but if I was blind, I'd be like, whoa! Gosh, I'm thirsty, but the sink is all the way over there. Only there was a machine that could create water out of thin air. Wait a minute. Introducing WaterGen, an amazing new machine. Groundbreaking technology. It turns air into water. Air into water. Pulse and more. This miraculous handheld device lets women take ultrasounds on their cell phones and then mail them to their doctors. Congratulations, it's a pizza. This wouldn't have happened if you had Mobileye.
Mobileye is a vision-based advanced driver assistance system that helps prevent car accidents, and it's the main technology behind autonomous cars. But real autonomous cars, not like this one. This is a toy. Clone. Clone is an app that will instantly 3D scan anything you want. Now Rexy will live forever. He's a good boy. He's right. Bonus BioGroup. This Israeli biotech company actually grows bones from a patient's own cells. This here is a femur that belongs to Fred. It's Fred's femur. Flytrex is an autonomous, regulated, and insured drone that will deliver things to you anytime, anywhere, any minute now. That's it for now from Sosa, one of the many innovative open platforms here in Israel. If you care, share. Agora, alguns índices de Israel. Primeira em qualidade de instituições científicas. Primeira também em patentes médicas per capita. Primeira em gastos nacionais em pesquisa e desenvolvimento, PIB. Primeira em números de startups fora do Vale do Silício. Segunda em inovações. Terceira em empresas de tecnologia listadas na Nasdaq. Terceira em infraestrutura científica. Quarta em infraestrutura tecnológica. Contribuição de Israel para o mundo. A importância de Israel ao mundo se dá no combate ao racismo, juntamente com a Europa e os Estados Unidos. Também ela contribui muito com suas avançadas tecnologias e com sua ampla rede de empresas de startup. Agora, iremos falar um pouco mais sobre a Venezuela. Em relação à crise venezuelana, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a grave crise que começou em 2014. A principal fonte dessa crise foi a desvalorização do petróleo no mercado internacional. Teve início em 2014, essa desvalorização. Em julho de 2014, o barril de petróleo valia 111,87 dólares. Mas em janeiro de 2015, ele já passou a valer 48,7 dólares. À medida que as importações diminuíram, o mercado venezuelano passou a sofrer bastante com a crise do abastecimento. O PIB nacional caiu cerca de 4% em 2014. À medida que os Estados Unidos começaram a impor sanções, o sistema econômico piorou ainda mais. Para que vocês possam compreender um pouco melhor, a gente trouxe alguns dados sobre a crise da Venezuela. Entre 2013 e 2017, o PIB do país caiu cerca de 37%. E estima-se que desse recuo caiu 15% apenas em 2018. O salário mínimo atual na Venezuela equivale a R$ 77. A taxa de pobreza extrema saltou de 23,6% em 2014 para 61,2% em 2017. A taxa de inflação em 2018 foi de 1.300%. A crise econômica fez com que quase 3 milhões de venezuelanos tenham que deixar o país. Esse gráfico mostra a renda per capita da Venezuela, do Brasil, do Chile e da Bolívia entre 1980 a 2023, uma estimativa até 2023. A linha vermelha no gráfico representa a Venezuela, que em 1980 tinha a renda per capita maior do que a do Brasil, do Chile e da Bolívia. Mas com o passar do tempo, a crise foi pegando cada vez mais e estima-se que em 2022 ela se iguale com a da Bolívia, chegando até poder ficar pior do que a renda per capita da Bolívia, que é uma das piores nesse gráfico em si. Os ambientalistas venezuelanos estão preocupados principalmente com dois aspectos. O primeiro é o vazamento contínuo da indústria de petróleo com infraestrutura envelhecida, e o segundo é a exploração ilegal dos minerais no sul da Venezuela, que além de
de trazer muitos impactos para o meio ambiental, também traz graves problemas sociais. Além da crise econômica, a Venezuela sofre com uma crise política que ocorre desde o falecimento de Hugo Chávez em 2013. Vemos então, a crise foi o resultado de políticos populistas que se iniciaram como parte da evolução boliviana do governo de Hugo Chávez. Desde então, políticos de dentro e fora da Venezuela trataram-se de uma legitimidade de eleição pós-exercício da presidência por Maduro. Nesse slide vou explicar o motivo da crise na Venezuela. O motivo começou quando Chávez favoreceu os setores mais pobres com políticas de saúde, educação e moradia, na chamada Revolução Bolivariana. Mas claro que não era só isso, pois os Estados Unidos passam a financiar a oposição do chavismo, que eram os chamados apoiadores de Chávez. Isso porque eles estavam de olho numa das maiores reservas de petróleo do mundo, que está localizada no país. Logo após isso, aconteceu o que ninguém esperava. Chávez morre em 2013 e são realizadas novas eleições, onde o que era seu vice, Nicolás Maduro, se elege presidente e segue ainda com a Revolução Bolivariana. Logo depois desse acontecido, a morte de Chávez provocou forte comoção popular. Além disso, o preço do petróleo teve queda expressiva no mercado mundial, o que causou grande impacto na economia do país. E chegamos a 2017, onde a direita venezuelana se aproveita da crise, onde ela consegue inflamar protestos e boicota o governo. Empresários passam a esconder alimentos para gerar desabastecimento e piorar a situação de vida no país. E como agiu então o governo do atual presidente, Nicolás Maduro? Diante do agravamento da violência e porque a oposição não aceita dialogar pela paz, são realizadas novas eleições para escolher junto à população novos deputados, que vão escrever uma nova Constituição. Deu certo? Então, a direita opositora não aceita o resultado da Assembleia Constituinte. Os Estados Unidos ameaçam fazer uma intervenção militar na Venezuela. A mídia internacional omite e manipula informações para gerar a queda do governo. E a maioria do povo resiste nas ruas e nas urnas, apoiando a Revolução Bolivariana. Que a pandemia trouxe várias consequências para os países, isso todos nós sabemos. E não foi diferente na Venezuela. A pandemia do coronavírus impôs a Maduro a necessidade de limitar o subsídio ao petróleo consumido internamente, algo que os cidadãos venezuelanos consideravam um direito inalienável. Os governos socialistas do país sempre foram muito cuidadosos e rígidos com essa delicada questão. E em 2014, até o próprio Maduro declarou que não tocaria no preço da gasolina, porque, de acordo com ele, seria como colocar lenha na fogueira. Entretanto, com a demanda por gasolina bastante reduzida durante o lockdown, ele foi capaz de fazer este ano o que nenhum outro governante da Venezuela ousou a fazer nas últimas 3 décadas, que foi aumentar o preço. Contribuição da Venezuela para o mundo. A importância da Venezuela está voltada para sua economia, voltada à exportação. Mais especificamente, da exploração, refino de petróleo e de gás natural, fazendo assim a Venezuela ser um dos principais produtores de petróleo do mundo. E além disso, ela também transporta outros minérios, que são o minério de ferro, carvão e bauxita, que serve para fabricar o alumínio, e o ouro e o diamante. Desenvolvimento de tecnologias na Venezuela. Muito se fala de técnicas usadas por desenvolvedores de carros autônomos para que os algoritmos se aprimorem ao longo do tempo. No entanto, essas tecnologias correspondem apenas a uma parcela do aprendizado de que os softwares necessitam para operar corretamente nas vias públicas. Por trás da inteligência artificial, que garante a direção segura dos veículos, estão milhões de trabalhadores buscando complementar suas rendas. Na Venezuela, centenas de pessoas passam boa parte sentadas através de um computador, apontando para imagens que contêm árvores ou bicicletas. Com o país em crise, plataformas colaborativas de desenvolvimento de inteligência artificial para carros autônomos
torna-se uma fonte de renda extra para as pessoas que perderam seu emprego de alguma forma com a crise. Segundo a reportagem do Technology Review, uma parcela grande desses trabalhadores é formada por venezuelanos de classe média, com acesso à internet e computadores em casa. No entanto, com a crise, viram desempregados ou com trabalhos que não sustentam suas famílias. Relações históricas entre a Venezuela e Israel. As relações entre Israel e Venezuela são relações diplomáticas estabelecidas entre o Estado de Israel e a República Boliviana da Venezuela. Essas relações deterioraram-se em 2006 devido às condenações do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, relativas ao conflito entre Israel e Líbano em 2006, e em parte devido à política externa de Hugo Chávez relacionada ao Irã e à oposição política de Israel a essas relações. Na sequência, a Operação Chumbo Fundido, uma ofensiva militar israelense realizada na faixa de Gaza em 2008 a 2009, a Venezuela rompeu todos os vínculos diplomáticos com Israel, condenando as suas ações e acusando os israelenses de realizarem um massacre contra os palestinos. Agora a gente vai passar um vídeo sobre como está atualmente a crise da Venezuela. A Venezuela entrou numa nova fase de sua crise política, principalmente, e o desfecho dessa crise realmente é totalmente incerto. A gente está aqui em Caracas mais uma vez para acompanhar essa situação cada vez mais delicada. Dia 23 de janeiro foi um dia de muitos protestos na Venezuela, incluindo na capital Caracas e diversas outras cidades do país. Esse momento sensível é resultado de uma situação longa que vem se desencadeando há vários anos, desde que o presidente Nicolás Maduro tomou posse no ano de 2013. Se pierdo com um voto, entrego imediatamente. A la memoria sagrada e pura de Hugo Chávez. O presidente Nicolás Maduro tomou posse em 2013, num ano em que a Venezuela já começava a ver sua economia entrar em dificuldades. Em 2014, houve uma queda do preço do petróleo que atingiu bastante a economia por ser dependente justamente do petróleo. E isso começou a criar essa crise que nós vemos até hoje, de escassez de produtos básicos, de remédios, de alimentos, que afeta muito a população. Em 2015, pela primeira vez em muito tempo, a oposição se tornou dominante no parlamento. E com isso aumentou a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro, porque o executivo era chavista e o legislativo dominado pela oposição, que queria um outro tipo de governo. Com essa pressão aumentando, em 2017, nós vimos protestos massivos na Venezuela. Foram 4 meses de muita repressão e muita violência que terminaram com 125 mortos. Nessa época também nós vimos diversos líderes da oposição serem presos, sofrerem algum tipo de represálias ou então irem ao exílio, alegando serem perseguidos pelo governo de Maduro. Enquanto a oposição buscava fazer muita pressão em cima do governo, pedindo inclusive em 2017 que o mandato do presidente Maduro fosse revogado, o próprio presidente acabou, naquele mesmo ano, convocando uma Assembleia Constituinte, cujo objetivo seria reescrever a Constituição. Não teve apoio da oposição, que não quis participar desse processo, e acabou se formando essa Constituinte, que é formada apenas pelos aliados do presidente. E esse órgão de suprapoder acabou, mais tarde, sendo colocado no lugar do Legislativo, que perdeu seus poderes. Juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios
revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. O que mudou essa situação de uma maneira tão expressiva na Venezuela? Um elemento essencial: houve uma posse não reconhecida do presidente Nicolás Maduro no último dia 10 de janeiro e, paralelamente, assumiu uma nova liderança na Assembleia Nacional, uma Assembleia Nacional que não é reconhecida pelo governo Maduro, mas sim é reconhecida por mais de 40 países que, obviamente, não reconhecem o governo do presidente Maduro porque não reconhecem as eleições de maio do ano passado. Então, o que temos nesse momento? Um governo do presidente Maduro que tem alguns aliados importantes ainda, isso é importante dizer: China, Turquia, Irã e Rússia. Principalmente, obviamente, Cuba, Nicarágua e Bolívia também, mas isso não faz, digamos, uma grande diferença na equação da comunidade internacional. E, por outro lado, temos uma oposição que está se relançando com uma força inesperada. O novo presidente da Assembleia Nacional, o jovem Juan Guaidó, de apenas 35 anos, está liderando esse relançamento. Ele tem carisma, ele fala de uma maneira que está gerando esperança e expectativa pela primeira vez em muito tempo. Nesse último dia 23 de janeiro, chegamos ao ponto máximo de tensão em que o líder do parlamento, que é de oposição, Juan Guaidó, reivindicou a presidência e se autoproclamou o presidente encarregado da Venezuela. Como o presidente encarregado da Venezuela. Ele foi reconhecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O que a gente tem agora é um futuro incerto, não está claro o que vai acontecer. Temos o presidente Maduro no poder e outro presidente da oposição que se proclama encarregado do mesmo cargo. Maduro claramente já perdeu apoio nos setores populares, já tem uma rejeição, eu diria assim, expressiva, generalizada e cada vez maior da comunidade internacional, uma pressão para que ele aceite uma negociação para avançar numa transição democrática, mas os militares ainda não se rebelaram de uma forma, digamos assim, generalizada e uma forma que possa significar uma ameaça para o presidente. Essa, eu diria, é a grande incógnita e é o que os venezuelanos estão esperando. O que vão fazer os militares se a oposição conseguir, por exemplo, abrir um canal humanitário num país onde a fome é cada vez, digamos, um drama que afeta a grandes setores da população? O que vão fazer os militares nessa situação? Dias de muita tensão, de muitas incógnitas e de expectativa aqui na Venezuela. E esse foi o nosso trabalho de geografia. Muito obrigado pela sua atenção.